Estamos mais um dia aqui em Uster. Ontem nós tivemos uma palestra sobre a nossa mãe. Eu estou vendo aqui que a Nossa Senhora de Fátima aqui no banner, justamente a gente falava sobre Fátima ontem também. E muita gente não estava, porque hoje tem muito mais gente aqui, está cheio, vocês podem sentar. Então nós vamos fazer agora aqui a nossa palestra de hoje. E o tema é sobre o Padre Pio, São Pio, né? Hoje em dia é São Pio. Padre Pio e os dons do Espírito Santo. Então hoje, dia 16 de novembro de 2019, vamos falar sobre o Padre Pio e os dons do Espírito Santo. Primeiro, ontem eu estava conversando com o Padre Adriano e eu descobri que o Padre Adriano é devoto de São Pio e que São Pio o escolheu. E a história é muito bonita, o testemunho do Padre Adriano é muito bonito, é um testemunho místico. E depois ele conta para vocês, eu não vou atrapalhar, né? E o meu também é. Eu também não fazia a menor ideia de quem era o Padre Pio. Não tinha nenhum interesse no Padre Pio, nada. E o que se passou foi o seguinte: em 1999, eu estava numa situação muito difícil, e minha mãe, muita gente já conhece, e o meu irmão, também muita gente conhece, iam para uma peregrinação com um grupo lá do Leblon, lá no Rio de Janeiro. Eles iriam a Medjugorje, mas antes eles iam à Itália. Iriam fazer Roma, Assis e depois San Giovanni e o Monte Gargano. Meu irmão teve um problema na faculdade, acabou que já estava tudo pago, ele não poderia ir, e minha mãe veio com a solução: vai você no lugar dele. Eu estava de férias, era junho de 1999. Aí eu falei, bom, tá bom, estava tudo pago mesmo, eu não tinha dinheiro para ir, mas caiu no meu colo. E eu pensei, bom, pelo menos eu vou conhecer Medjugorje. Minha intenção era essa, era conhecer Medjugorje. 1999, Medjugorje era muito diferente do que vocês veem hoje lá, mas muito diferente. Obrigado. Muito diferente mesmo. Medjugorje era uma aldeia, não tinha aquele comércio todo que tem. Não estou falando mal, eu acho mais é que as pessoas da terra merecem ganhar o dinheiro delas lá, acho justo. Acho que se Nossa Senhora escolheu aquela terra ali, é também para beneficiar o povo dali. Então eu quero mais é que eles ganhem muito dinheiro, todos enriqueçam se possível. Eu só estou dizendo que não tinha nada. Tinha a paróquia de Santiago lá, as montanhas e acabou. E aquele clima horroroso, clima europeu continental que me causa uma série de problemas respiratórios. Mas isso eu não sabia, eu fui descobrir lá. Enfim, eu estava ligado em Medjugorje, mas era o final, né, da peregrinação. E aí, um dia, nós partimos para o Monte Gargano. Eu tive uma experiência maravilhosa no Monte Gargano. Claro que o Monte Gargano eu conhecia, assim, de ler, nunca tinha tido oportunidade de pisar lá, mas eu estava interessado no Monte Gargano porque é devoto de São Miguel, claro, e foi maravilhoso, mas isso é para outra palestra. E aí nós descemos o Monte Gargano para San Giovanni. Não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo lá. San Giovanni também não era como é hoje, não era grande assim, quer dizer, grande, né? É pequeno, mas não era desse tamanho. San Giovanni não tinha aquele pavilhão novo, não tinha nada daquilo. Já tinha a igreja maior e no convento onde morou o Padre Pio, e do lado a igrejinha onde ele rezava, onde ele confessava e tudo. Mas eu não sabia quem era o sujeito, ninguém me explicou, e eu também não estava interessado. Estava preocupado em ir embora logo para Medjugorje. Enfim, chegando lá, logo no primeiro dia, eu senti uma atmosfera diferente naquele lugar. Falei, nossa, como é que pode um lugarejo desse no meio do nada? Mas que coisa fantástica, que força que tem aqui dentro.
será que é isso? Mas o pessoal estava muito animado, né, na peregrinação, então todo mundo lá, indo para um lado, indo para o outro. Aquela mulherada procurando a lojinha, né, para comprar tudo que tem na lojinha, aquela coisa toda. E aí nisso eu entrei por dentro do convento, porque depois haveria uma explicação, a gente ia fazer um tour guiado lá dentro. Explicação sobre quem era, como viveu, o que era aquilo ali, aquelas coisas todas lá. Aquela coisa que eles fazem para gringo, né? E aí, eu bato o olho assim na igreja, olho para cima, tinha um coro lá em cima e uma luz muito forte que brotava lá em cima. Eu falei, nossa, tem uma luz ali. Aí peguei um pouco mais de distância, não conseguia ver direito o que era, mas aquilo me chamou muita atenção. Vou lá em cima. E comecei a fuçar para ver como é que eu subo nesse lugar aqui. Achei a escada, subi. Quando eu subi, tinha os bancos, um crucifixo na frente, né, antigo crucifixo, e a cadeira, uma das cadeiras era iluminada por essa luz, muito intensa. Olhei para um lado, olhei para o outro, tinha ninguém, falei, é ali que eu vou sentar e vou rezar. Claro. Fui lá, sentei na cadeira, olhando para o crucifixo, fiquei rezando, de repente veio um frade, capuchinho, com a cabeça tampada, barbinha branca, perguntou para mim, o que você está fazendo aí? Aí eu fiquei sem graça, né? Falei, caramba, não podia sentar aqui. Aí eu olhei para ele e falei assim, desculpa, eu estou rezando, não posso sentar aqui? Aí ele riu assim e falou, não, fica aí, pode ficar. Foi embora, entrou por uma porta assim, né? Foi embora, lá a lateral, quem conhece lá deve saber qual é a lateral, onde começam as fotos lá do Padre Pio lá para dentro, né, para poder dar a volta para entrar no convento. Mas eu não fazia ideia, o sujeito foi simpático, ele sorriu, falei, vou ficar, o italiano deixou, né, o velho italiano. Geralmente o italiano é bravo pra caramba, ele, né, xinga logo, manda sair, não falou nada, riu, fica aí, fiquei. Nisso que eu fiquei, dá um tempo, vem outro frade, e começa a subir aquele barulho de brasileiro, bicho barulhento brasileiro, né? Sabe assim, 1 quilômetro sabe que tem brasileiro chegando, vai ver. E o frade brasileiro, o frade me olha e fala assim, o que você está fazendo aí? Bem velhinho. Eu falei, não, eu estou rezando, mas um frade aí, que acabou de entrar aí, tem pouco tempo, me autorizou, falou que eu podia ficar. O quê? Aí ele falou, não pode ficar aí. Eu falei, não, então eu saio. Mas o frade me falou, aí eu vi uma foto lá dentro. A foto era do Padre Pio com a hóstia, um quadro grande. Eu falei, vai aquele lá, ó. É aquele ali. Aí ele virou para mim. Aí, assim, na inocência, ele virou para mim e falou assim, é morto. Aí eu, morto? Luiz, sim, é morto. Aí eu fiquei quieto. Mas eu achei estranha a atitude do velhinho. Ele não brigou, ele não me deu uma bronca, né? E ele falou com calma, é morto. Porque geralmente os caras estouram em cima de você lá. É morto. Aí eu olhei e falei assim, quem é coisa? Quem é? Aí ele falou assim para mim, é Padre Pio? Aí aquela brasileirada toda, os caras já me olhando, né? Quem é esse cara, né? Muita gente não fazia ideia do que eu fazia, me olhar, aquela confusão. Aí o velhinho sorriu e saiu. A pessoa disse, tá maluco, o que você está fazendo ali? Eu falei, não, você sentado lá, expliquei. O chefe lá da delegação me conhecia, né? Já sabia, e falou assim, viu o Padre Pio? Aí aquele tumulto, né? Eu falei para o cara, pô, José, não, viu o Padre Pio? Tá sentado na cadeira do Padre Pio. Eu falei, aquela cadeira do Padre Pio? É a cadeira do Padre Pio. Falei, ele sentava ali, sentava. Aí, quem é esse cara? Calma, pô, vamos explicar agora. Você adiantou, subiu, parece maluco, foi embora. Essa mulherada só sabe comprar, foi embora. Aí aquela coisa. Aí fui saber quem era o Padre Pio naquele dia, em San Giovanni. Na verdade, quem se apresentou a mim foi ele. Eu o conheci por ele mesmo, como o Padre Adriano. Depois o Padre Adriano vai contar, porque o Padre Pio faz essas coisas. Ele aponta como filho espiritual e acabou, né? Acho uma furada ele me ter como filho espiritual, mas ele estava lá, sorriu, fica aí. Então fiquei.
Estou até hoje. Até hoje eu já no ouvido dele lá. Mas aí o que aconteceu? O Padre Pio me surpreendeu muito. Quem for comigo no ano que vem, em março do ano que vem, 2020, nós vamos fazer a peregrinação pela Itália e nós vamos passar 4 dias lá em San Giovanni. Aí teve gente que fala, 4 dias num buraco daquele, tá maluco? Não, vem comigo que você vai ver o que vai acontecer. Porque é fantástico. E uma das coisas que me chamou mais atenção lá dentro, daquele convento, era uma cadeira, sim, de palha, bem estruturada, uma cadeira, e tinha um corredor, essa cadeira, um corredor, e quando eu olhei, eu vi uma fila de anjos assim, até o final. Nossa, esse lugar é demais, né? Como é que pode aqui dentro? E aí a pessoa deu a explicação. Aquela lá era a cadeira onde o Padre Pio se sentava para rezar o terço dele, e ali ele atendia aos anjos da guarda das pessoas que o procuravam. E formava, segundo ele, uma fila de anjos ali. Então, a mulher falou isso, eu fiquei extasiado. Eu falei, esse lugar é um presente de Deus. E aí fomos ver a história, começaram a contar o que era, o que não era. E quando chegamos ao final, tinha uma lojinha, né? Sempre tem. Mas aí eu vi uma livraria lá dentro. Não sei se ainda existe a livraria daquela forma lá dentro, não faço ideia. Tem alguns anos que eu já não volto lá, vou voltar no que vem, graças a Deus. E eu vejo o velhinho lá, bem velhinho. Aí fui lá falar com ele. Aí eu soube que ele tinha convivido com o Padre Pio. E que tinha um livro ali. Eu falei, qual é o livro? E aí eu comprei esse livro. O livro é espetacular, Frade D'Agostino, e eu fui ler. E fiquei mais impressionado ainda. Porque eu pensava que certas coisas não poderiam ser aceitas dentro da igreja. Todas elas o Padre Pio fazia. Então eu me senti muito acolhido. Esse cara aí realmente é o precursor. Não era o precursor, claro. E o que me espantou no Padre Pio? Primeiro, a autenticidade, o cara autêntico. Grosso, né? Agressivo, como tinha que ser. Aliás, não podia ser tanto. De dar tapa na cara dos outros, aquela coisa de italiano bronco do interior. Mas autêntico, falava o que ele achava que era e ponto final. Quando estava com raiva, estava com raiva, quando estava feliz, estava feliz. Gostava dos animais. Tem uma foto muito bonita do Padre Pio com a ovelha, ele abraçando, fazendo carinho a ovelha, né? Então era um homem fantástico, um sujeito autêntico. E outra coisa que me encantou no Padre Pio eram os dons. É praticamente uma enciclopédia dos dons do Espírito Santo, do que pode acontecer a alguém nessa vida. E pensei, vou falar um pouco dos dons do Espírito Santo através de Padre Pio, para o pessoal. O pessoal está acostumado lá com a carta aos Coríntios, né? São Paulo fala dos dons, mas na prática, como é? Como são esses dons? Como é que funciona isso? Padre Pio era o funcionamento desses dons perfeitamente, em nível muito elevado, né? com um refinamento fantástico. Então, o primeiro dom que me chamava a atenção no Padre Pio era o dom do discernimento, que algumas pessoas falam o discernimento dos espíritos. Mas o que é o discernimento? O que é isso? O discernimento significa que a pessoa, diante de uma situação na vida, ela olha aquela situação, analisa e sabe realmente o que está se passando. Ela tem a noção exata do que significa aquela situação. Se é com uma pessoa, ela olha a pessoa e sabe o que está se passando na vida daquela pessoa, como se ela fizesse uma leitura da vida daquela pessoa, ali na hora, assim, olhou e vem a vida da pessoa. O Padre Pio tinha esse dom em níveis altíssimos. Então, o Padre Pio podia, como afirmavam os seus protegidos, né, os seus filhos espirituais, ele podia ler os pensamentos e as emoções das pessoas que estavam à sua frente. Então ele podia ler
esses pensamentos, as emoções, e podia identificar o que se passava na vida da pessoa. Obrigado. E essa era a ferramenta pela qual ele abria o caminho, através da qual ele abria o caminho para mudar a vida daquela pessoa. Porque ele só poderia apresentar um remédio se ele soubesse qual era a doença, não é isso? Então, era uma ferramenta de diagnóstico, o dom do discernimento. O dom do discernimento, claro, também funciona muito bem, diga-se de passagem, para a pessoa própria, para si própria. Quando a pessoa tem seus problemas, vai rezar, e aí Deus mostra para aquela pessoa o que está acontecendo de verdade, por que as coisas estão desse jeito, como chegaram a esse jeito, como as coisas foram parar naquela forma, que escolhas o sujeito fez que levaram ele a estar naquela situação. É um dom difícil de se encontrar, dá um trabalho enorme, e muitas pessoas até o têm, mas não sabem usar, porque o dom é exercício, é prática. Você precisa refinar o dom. Não basta a pessoa ter nascido assim, ela tem que refinar o dom. Não bastava Pelé ter nascido com aquela habilidade futebolística, ele foi treinar, e muito, para poder jogar. Então essas coisas fazem parte. Infelizmente as pessoas acham que o sujeito nasceu daquele jeito, já nasceu pronto, acabou. O santo já veio pronto ao mundo, o sujeito que tem os dons do Espírito veio pronto ao mundo. Está tudo tranquilo, fácil? Claro que não, é bem difícil. E o Padre Pio sabia disso. E o Padre Pio tinha esse dom de discernimento de uma forma fantástica. Tem algumas passagens dele com o dom do discernimento que são muito interessantes. Uma delas era uma freira chamada Pura Pagani, que era italiana, e a freira foi vê-lo porque soube dos dons do Padre Pio. E a freira não pediu permissão à Madre Superiora, simplesmente fugiu para ver o Padre Pio. O Padre Pio, naquela sua grosseria habitual, estava dentro do confessionário, confessando, e ela chegou lá. Quero falar com o Padre Pio, aquela coisa. E quando o Padre Pio terminou e a viu, o Padre Pio foi nela e deu uma bronca. Não deu nem bom dia, mas acabou com a mulher. E falou assim para ela no final: da próxima vez, tenha dignidade, peça permissão à Madre Superiora para estar aqui. A mulher ficou chocada. Como é que ele podia saber? Mas aí a mulher voltou, falou com a Madre Superiora, porque o Padre Pio tinha dado a bronca, aquela coisa. E não satisfeita, ela voltou numa outra ocasião para a missa. A missa do Padre Pio era complicada, porque a igreja era muito pequena, ficava lotada. A pessoa tinha que chegar lá antes das 4 da manhã para poder, porque ele rezava cedo. E ela conseguiu, estava lá. Dessa vez com permissão. Ela falou: agora sim, né? Estou com permissão, vai falar bonito comigo, né? E aí vem ela para a fila da comunhão. E nesse dia o Padre Pio estava sem a luva, aquelas luvas que tampavam a sua estigmata. E quando ela viu, ela ficou encantada. Falou: nossa, eu vou receber a comunhão da mão estigmatizada do Padre Pio sem luva. E aí a freira se desconcentrou. Na fila ela estava séria, manteve a pose, mas ela olhava. E ela olhava e falou: meu Deus, eu vou receber. E na hora que ele elevou o corpo de Cristo, né? Ela olhando séria, disse que ela olhou séria assim, né? Mas a cabeça dela era: obrigado, Senhor, eu vou receber a comunhão, eu vou sagrar o Padre Pio. Ele parou e falou assim para ela: irmã, se concentra no que você está fazendo. Corpo de Cristo. A mulher. Aí a mulher disse para o pessoal: olha, é impossível. Chegou perto dele, ele sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando. Não adianta. É bom você se preparar quando chegar lá pertinho dele, porque o homem é terrível. E não tem conversa, ele é bravo. E nisso também, um outro frade, um frade franciscano, queria ver Padre Pio, também em San Giovanni. E pegou um trem, porque ele morava em outra região da Itália, para descer lá em Foggia, e de lá ia a San Giovanni. Da estação ia até San Giovanni. E no caminho ele pensou bem e falou assim: acho melhor eu fazer um exame de consciência,
porque o Padre Pio não gosta dos pecados, fica bravo, vai brigar comigo e tal. Ele começou a fazer o exame. E aí, em determinado momento, ele se entristeceu. Ele falou: nossa, esse negócio de vida espiritual é muito difícil. É muito difícil. E ele pensou: como é que eu posso definir a vida espiritual? Esse negócio de você estar no caminho, lutando para a santidade, lidando com seus problemas. E ele estava lá lidando com os irmãos da ordem dele. Como é que eu posso definir esse negócio? Aí ele veio com uma imagem. Ele falou: já sei, é igual escalar vidro. Que escorrega, né? É igual, esse negócio é escalar vidro. Mas, via das dúvidas, ele queria se confessar, anotou, fez a lista, foi lá no Padre Pio. Chegou no Padre Pio, ele se ajoelhou para a confissão. O Padre Pio: vamos lá, a confissão correndo. Ele pegou a lista, foi tudo que ele tinha pensado. E o Padre Pio foi muito bondoso com ele, ficou muito feliz com ele, elogiou. E aí ele levantou para sair. Quando ele levantou para sair, o Padre Pio botou a carinha para fora: peraí, Frei, aqui é. Você ainda acha que a vida espiritual é como escalar vidro? O cara ficou chocado, né? Olha a frase que ele usou. E ele riu e voltou para a confissão. Então o Padre Pio era fantástico. Outro dom que deriva do dom do discernimento dos espíritos, na minha opinião, tudo isso que eu estou falando é na minha opinião, né? Na minha opinião, é o dom da telepatia. A telepatia que nós usamos para falar com os anjos e também com o mundo espiritual. E a telepatia é uma coisa real. O Padre Pio se valia muito da telepatia para a comunicação com os seus filhos espirituais. As pessoas, ele dizia: não, de onde você estiver, reza e fale comigo. E a pessoa conseguia, e ele sabia que a pessoa estava falando, ele sabia que a pessoa estava pedindo, e aquilo começou a correr, né? Começou a correr entre os filhos espirituais, entre os frades. Olha, quando você quiser alguma coisa do Padre Pio, você reza, se concentra nele e manda para ele o que você quer, que ele vai receber, né? Por telepatia. E aí teve um homem que estava distante do Padre Pio, não podia ir até lá, e a irmã dele, que ele amava muito, caiu doente, gravemente enferma. E ele começou a rezar, e toda a oração que ele fazia, rezava, ele no final se concentrava no Padre Pio: pelo amor de Deus, intercede pela cura da minha irmã, intercede pela cura da minha irmã. Ele ficava. Um belo dia, a irmã dele acho que piorou, e aí ele teve a oportunidade de ir a San Giovanni, e lá foi ele. San Giovanni chegou lá, ele falou com a pessoa: eu preciso falar com o Padre Pio, mas aquela confusão para falar com o Padre Pio. E de repente o Padre Pio aparece no corredor, vem andando, passa pela sacristia e olha para a cara dele. Aí ele fala assim: você está fazendo o que aqui? O cara falou: Padre Pio, eu preciso lhe falar um negócio sobre a minha irmã. Você já falou que ela está doente, que ela piorou, mas quando você voltar para casa ela vai estar curada. Ele foi embora. Aí o cara ficou assim, aí o outro falou: você já falou com ele? Não, falou ou não falou? Não é bem assim, eu mandei em pensamento para ele. Aí ficou aquela confusão. Aí ele falou: vou voltar para casa. Quando ele voltou, a irmã estava de pé, estava curada. Incrível, né? E outra situação importante também é que ele sabia dar valor a essas coisas, né, para a fé das pessoas. Tinha uma outra freira também que foi até lá, e ela ficava pensando nele e falava assim: eu preciso de uma bênção do Padre Pio, só quero uma bênção, eu não quero ficar falando com ele, eu quero que ele me dê uma bênção, eu quero que ele me dê uma bênção. E aquela confusão estava muito grande, ele estava confessando, né, aquela fila enorme, e eu quero uma bênção, mas não tem como chegar lá. Aí ela falou: não, pelo menos então eu vou olhá-lo ali no confessionário. Ela disse, quando ela pisou ali no ângulo que dava para ver o confessionário, ele botou a carinha para fora e falou assim: irmã. Ela olhou e fez assim: em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Deus te abençoe, e voltou. Aí todo mundo olhando para ela: o que foi isso? Não, eu pedi muito que ele me desse uma bênção. E ele atendeu, né? E tem até situações mais peculiares de pessoas que sabiam que ele podia receber em telepatia os seus pedidos. Tinha um frade também da ordem dele, estava em outro mosteiro, e era um homem que infelizmente sofria com o peso dele, ele estava muito acima do peso, tinha dificuldades. E aí o que aconteceu? Ele, por causa do peso e da apneia no sono, ele roncava muito. E os irmãos de cela então falam assim, com o superior dele: não dá para ter esse cara aqui na cela, ninguém consegue dormir com esse cara aqui.
isola ele no quarto lá do fundo do mosteiro. E assim ele mesmo falou, não, coitado dos meus irmãos, né, eu vou de bom grado. Botaram ele lá no Haikupata, numa ala separada, lá fora, e ele ficou. Então ele vivia ali, para dormir, trabalhava junto com os irmãos, tudo normal, mas ficava lá, né? E tinha um banheiro lá, né? Tinha que sair da cela e subir uma escada, tinha um banheiro lá. E aí numa madrugada ele foi ao banheiro, mas ele se descuidou, bateu a porta com muita força, a maçaneta do lado de fora caiu. Ele ficou preso. Aí ele ficou preso no banheiro, gritou, ninguém, né? Porque ele ficava lá afastado, né? Como é que eu vou sair daqui? Aí ele olhou, tinha uma janela pequena que dava para o telhado do convento. Aí ele falou, eu vou escalar e vou sair por aí. Um homem de mais de 120 quilos, lá vai ele. Aí ele tenta botar o corpo, conseguiu. Quando ele faz para sair, ele entala e fica preso. Frio, desgraçado, cara, preso. Socorro, ninguém, socorro. Tem uma hora que ele falou assim, não adianta gritar, o que eu vou fazer aqui? Ele então, o que ele se lembra? O pessoal fala que o negócio é chamar o Padre Pio. Aí tu tá em San Giovanni, vai, né, que ele dá um jeito. E aí se concentrou, Padre Pio me ajuda, Padre Pio me tira daqui, olha, eu tô preso aqui, Padre Pio, tô preso aqui, Padre Pio, tô preso aqui. De repente ele sente um empurrão e sai pro telhado. E no telhado, com o maior cuidado, agora precisa achar uma janela para entrar. Aí de repente uma janela se abre. Falei, é lá que eu vou. Foi lá, entrou, saiu. Aí no dia seguinte, ele, no café lá, ele contou para os irmãos, né? Você não sabe como aconteceu. Assim. Você falou, estranho. E aí chegou um dia que o pessoal daquele convento ia encontrar o Padre Pio lá em San Giovanni. Ele estava na comitiva e foi. Quando ele viu o Padre Pio batendo papo com o pessoal, o Padre Pio virou e falou assim, já pensou, né? E aquele dia no telhado? E aquele dia na janela? Aquilo ali não foi mole não, hein? Aquilo ali foi difícil, não repita mais aquilo, né? Desculpa, Padre, desculpa. Então o Padre Pio sabia que o homem tinha estado lá, recebeu o seu pedido, né? E conseguiu resolver a situação, não me pergunte como, porque eu não faço a menor ideia como é que foi aquilo ali. E outro dom que o Padre Pio tinha, que todo mundo sabe, é o dom de vidência, chama-se vidência ou visão espiritual. Esse dom de visão espiritual pode ser simplesmente porque a pessoa olha para o ambiente e vê o mundo espiritual presente, afinal de contas nós vivemos em dimensões sobre dimensões, né? Não existe uma separação exata entre mundo físico e mundo espiritual, porque existem dimensões. E nós então temos pessoas que podem acessar, conseguem entrar naquela frequência, porque toda a matéria vibra, tudo vibra, o mundo vibra, e o mundo espiritual também. Existe uma frequência, a pessoa então consegue, além dessa frequência que nós captamos, entrar em outra frequência e ver o mundo espiritual. E o Padre Pio conseguia isso e fazer isso muito bem, com muita facilidade. Eventualmente, pessoas que moravam com ele acabavam também podendo ver e tomavam um susto. Certa vez, um dos frades que tinha acabado de chegar lá em San Giovanni para morar se deparou com uma situação assim. Em San Giovanni era comum que à noite almas do purgatório fossem pedir auxílio ao Padre Pio. E curiosamente, algumas almas do purgatório ficavam no salão lá embaixo, esperando que o Padre Pio passasse. Não me pergunte por quê, porque a alma do purgatório não precisa respeitar tempo, espaço, barreiras, mas ficavam. E normalmente os que ficavam lá eram frades da ordem do Padre Pio, que haviam falecido, e estavam ali para pedir auxílio para que pudessem ir ao céu, porque não tinham feito o que deveriam ter feito na vida. Então o Padre Pio, às vezes, quando saía, passava por ali, via aqueles homens, aquelas almas, e rezava com eles, rezava por eles e tal. Isso aí era um fato, as pessoas ficavam assim. Mas esse frade tinha acabado de chegar, não fazia ideia que era isso. Então um dia, ele desceu para a cozinha para beber uma água. Quando ele passou, ele viu 3 frades lá no salão. Ele piscou, ele de novo estava lá. Ele voltou correndo, foi na sala e falou com o companheiro, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque tem 3 frades que estão lá, eles não têm lugar para dormir, como é que a gente vai fazer? 3 frades, é. E o companheiro desceu com ele, quando chegou lá não tinha ninguém. Aí ele falou, não é possível, para onde foram? Ele falou, não, eu sujeito explicou para ele, fica tranquilo, aqui acontecem essas coisas. Como? Não, o Padre Pio está aí.
O que tem isso a ver? Não, eles vêm aqui pedir oração para o Padre Pio, então às vezes a gente acaba vendo essas coisas, não me pergunte como, mas o pessoal vê aí, alguns irmãos, inclusive alguns a gente até conheceu, porque conviveram com a gente aqui, o que vai fazer, estão pedindo oração. Então, já que você que viu, você na missa amanhã vai colocar a intenção desses 3 homens, dessas almas do purgatório, para que possam ir ao céu. E aí o homem se assustou e falou: meu Deus. Então as pessoas que conviviam com o Padre Pio acabavam, vez ou outra, também tendo acesso a algum tipo de visão, tendo acesso. Eu já que a imagem de Fátima está aqui atrás, eu já contei para vocês, em outras ocasiões, mas eu falo de novo, de uma das vezes que eu estive lá no Bosque de Valinhos com o Frei João Antônio, meu primo Alexandre, o Otto, meu amigo, e o Otto começou a ver durante a Via Sacra no bosque um manto amarelo que descia e ficava à nossa frente. Nunca tinha visto nada na vida, ficou assustado. E eu disse para ele: ela está de amarelo, ela está na frente, é o manto dela, não é possível, eu sou pecador, não posso ver. Ele falou: não tem nada a ver o pecador com poder ver, não tem a ver. Não tem a ver, é uma questão de Deus querer, de te dar a graça de ver ali, né? De abrir, digamos assim, essa visão espiritual para que você possa ver. E ele viu, ficou muito assustado, achou que estava com problema na vista e tudo. A pessoa fica meio assim, né? Não acredito, mas está vendo na frente dele, mas não acredita que está vendo na frente dele. É assim que funciona, né? A pessoa meio... E isso pode acontecer então, de se abrir. Outra coisa que também está atribuído à vidência, né? A vidência é a questão do futuro, vamos dizer assim, né? Poder ver o futuro. Quer dizer, se atribui a alguém que tenha um dom de vidência, a capacidade de ver além, de ver o que vai acontecer além. Com relação a essa coisa de ver o futuro, né? Curiosidade do povo, adora receber mensagem que diga sobre o futuro. Existe uma coisa muito interessante que eu aprendi desde pequeno. Quanto mais longe está o futuro, maior a probabilidade de erro daquele que prediz. Quanto mais perto, mais fácil. Por quê? Porque você, no seu livre-arbítrio, e Deus, na sua bondade, podem mudar aquilo que está lá para vir. Podem mudar. E me perguntaram outro dia: mas o futuro pode ser mudado? Pode, sim. Porque você tem livre-arbítrio e Deus tem a sua justiça com amor, e Ele pode entender que você fez jus e mudar. Uma passagem muito interessante é do profeta Isaías, que foi visitar um rei e teve a visão, ele tinha a vidência espiritual, a visão espiritual, e falou para o rei: você vai morrer em, sei lá, não me lembro mais a passagem, mas algo assim, você vai morrer em 10 dias. E o rei ficou chocado. Não, mas eu não posso morrer em 10 dias. Não, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Não. E o rei foi e se dedicou a pedir a Deus uma nova chance, rezar com afinco, uma nova chance, para que ele conseguisse então mudar o destino dele próprio, para que ele pudesse se arrepender, já estava arrependido na verdade, mas que ele pudesse reparar as faltas que ele tinha cometido. Veja bem, o homem estava determinado, o coração estava exatamente bem postado, e Deus, uma noite, foi lá no Isaías e falou: olha, avisa ele que eu vou dar mais 10 anos para ele. Então pode ser mudado, é bíblico, está lá. Isaías previu a questão da morte. O homem tomou aquilo, sabia que era real, porque ele sentiu que era, lembro que era um grande profeta que estava à sua frente, e ele fez o que tinha que fazer. Ele falou: não estou pronto, se eu morrer hoje, não sei se eu vou para onde eu vou, de repente para o inferno, então eu preciso reparar as minhas faltas. E começou assim a rezar, e aí sim ele conseguiu um prazo extra para mudar aquilo que estava no seu destino. Isso é para dizer para vocês que muita gente fica: mas o destino é implacável, o destino, isso não. Pode ser mudado sim, pode. Depende de você, depende da sua fé e de como você se relaciona com Deus. Então, claro que pode ser mudado. Outra questão é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria é muito interessante, ou palavra de sabedoria, como alguns falam, porque ela diz respeito ao bom conselho. Para isso, a pessoa também tem que ter um panorama do futuro.
Então a pessoa que tem esse dom também consegue ver o que se passa no futuro e, com base naquilo, faz uma análise correta e aí pode dar aquilo que se chama de bom conselho. As pessoas que procuravam os profetas queriam exatamente esse bom conselho, porque sabiam que eles tinham essa visão no futuro e tinham a sabedoria de dizer, dentro daquelas possibilidades, o que seria melhor para eles. Padre Pio era procurado demais por conta disso, demais. Tem vários exemplos, vários testemunhos. Tem testemunho de um jovem que foi até ele por causa de matrimônio, e ele desaconselhou que houvesse esse casamento, e ele ainda previu que a mulher iria morrer muito rápido, não me lembro quanto tempo, e o jovem ficou um pouco perturbado, falou assim, esse velho é doido, vou para casa ignorar. E assim foi. Ele se casou e logo após a mulher morreu. Aí ele ficou chocado, falou, ele tinha razão, e não tinha nada indicando que isso pudesse acontecer. E a vida dele se complicou demais após. Então o Padre Pio tinha razão também, que não era o melhor momento, não era de repente para se casar ali, né? E ficou muito impressionado. Ele tinha também, para pessoas que procuravam um emprego, né? Pessoas que estavam com problemas na vida profissional. Tem o caso de um veterinário que serviu o exército, estava muito bem no posto, a guerra acabou, a Primeira Guerra. E aí, esse veterinário ficou desocupado e não conseguia trabalho, estava muito deprimido, resolveu ir a San Giovanni falar com o Padre Pio. E ele disse, padre, sabe o que vai acontecer? Eu vou embora do país, vou embora porque eu não tenho mais condição, eu preciso fazer outra coisa, vou abandonar a veterinária também, porque eu não consigo nada na minha área, eu vou abandonar, vou embora, vou fazer outra coisa na minha vida. Aí o Padre Pio vira para ele e fala assim, o que você quer de mim? Eu queria que o senhor me desse uma benção para isso. Eu vou lhe dar uma benção, mas eu vou dizer que você não faça isso. Não, por quê? Volta para sua casa, fica lá, lê seu jornal, fica tranquilo, reza, e vai chegar até você um convite inesperado que vai mudar a sua vida. Não muda de área, não sai de lá, tenha paciência e oração. E esse homem que era o veterinário, ele acatou. Ele teve a confiança, falou assim, bom, se o Padre Pio falou, ele quer, voltou, e aquela pressão da família, você precisa dar um jeito, não, cara, voltou, ficou. E aí, um dia, um famoso veterinário da região, que trabalhava para o governo, ele faleceu de uma forma mais inesperada, e o pessoal do governo olhou e falou assim, não, mas nós temos aqui na cidade um homem que é muito renomado, que trabalhou no exército. Quem? Era ele. Então ele conta que não demorou nem um mês da visita do Padre Pio, e ele estava lá com o emprego que ele queria, com toda a possibilidade, instrumentos para exercer a veterinária dele e liberdade para fazer o que ele queria dentro da área dele. Era o emprego dos sonhos dele. Tudo porque ele teve fé, né? Tudo porque ele teve fé. Outra coisa interessante que diz respeito ao dom da sabedoria, que também me parece que está contido dentro do dom da sabedoria, é um dom de interpretação de línguas, né? Não só o dom, não estou falando do dom de línguas, de cantar em línguas, falar em línguas, a língua dos anjos, não é isso. Estou dizendo que ele tinha um dom de compreender as línguas que se falam na Terra, sem nunca ter aprendido, nunca ter estudado. Mesmo porque nem o italiano ele falava um dialeto lá da região dele. Naquela época a Itália não tinha o italiano, né? Vocês sabem que isso aconteceu depois de 1948, para a unificação da Itália. Eram vários dialetos, vários povoados, e para unificar eles fizeram um standard que se chama língua italiana. Tanto que os mais velhos hoje na Itália, em determinado lugar, não falam italiano, falam o seu dialeto, napolitano, montanhês, por aí vai, né? Romano, tem dialeto para todo lado lá. E quando eles falam dialeto não dá para entender nada, é muito complicado. Então eles precisavam dar um jeito, porque o mesmo sujeito que morava na Itália não conseguia entender o outro sujeito que morava na Itália, mas morava em outra região. Eles não se entendiam. Então, o que eles fizeram? Uma língua, e assim foi ensinado no colégio, etc. Hoje em dia, os jovens que nascem dificilmente vão saber o dialeto, mas falam italiano. Então é uma coisa muito recente, né, do século XX. Não é como nós, né, os portugueses, nós tivemos uma língua só, né? Não é como aqui nos Estados Unidos, não era assim.
Pois bem, o Padre Pio tinha essa capacidade. Pessoas do mundo inteiro escreviam para ele carta, porque não tinha WhatsApp naquela época, né? Não tinha. Não tinha e-mail, não tinha nada disso. E então escreviam cartas na sua própria língua. Chegava carta em grego, em alemão, em russo, por que vai. E botavam lá para ele, meio com desdém. Falei assim, coitado desse velho, né? Toma aí as cartas, vira aí, não sei o que está escrito aí, não tem ninguém para traduzir, mas é contigo. E o Padre Pio sempre respondia de uma forma coerente, solucionando as questões. E aqueles frades que eram amigos dele começavam a falar, como é que ele faz esse negócio? Que isso? Como é que ele faz isso? E viraram para ele e falaram, padre, não é possível, você não estudou? Não. Mas como é que você responde isso? Não preciso me preocupar com isso. Por que não? Porque o meu anjo da guarda senta do meu lado e traduz. Mas como é que escreve? Ele dita, eu escrevo. Os caras ficavam meio assim, né? Meio estranho, isso é meio estranho, isso é meio estranho. Um dia, uma das suas filhas espirituais, que era inglesa, mas falava bem o italiano, falava bem lá o dialeto da região, chegou. E uma sobrinha dela estava com um problema sério, precisava muito se confessar com o Padre Pio. E ele falou, não, pode trazer ela aqui, traz. Mas o padre, é para trazer? É para trazer, traz a moça. Ela é inglesa, ela só fala inglês, traz a moça. E trouxe ela. Chega lá a moça com a filha espiritual do Padre Pio, ele vai se confessar, se posta, e a filha espiritual vem junto, né, para traduzir. Vou traduzir. Você vai o quê? Vai trazer? Não, pode ir embora, vai embora. Não, mas como é que vai? Vai embora. A mulher, bom, saiu, ficou preocupada do lado de fora, falou com os outros lá na sacristia, olha, não sei como é que vai ser isso aí, que a minha sobrinha, ela só fala inglês, e o padre não fala inglês, eu não sei como é que vai. Não, fica tranquila, vai dar certo. Não, se ele não souber quais são os pecados, não entender como é que ele vai absorver, não vai dar absorção, não, fica tranquilo que isso aí resolve tranquilo dentro. Está acostumado. Ela ficou meio assim. E de repente demora um tempão e nada da moça, aí que sai a moça lá dentro, satisfeita. E aí? É impressionante, tia. Ele fala inglês standard. Ele não fala inglês, estou te falando. Conversou comigo. Incrível, né? Parecia Pentecostes. Ele provavelmente, o que eu acho que aconteceu? Ele respondia na língua dele e ela ouvia no inglês mais que perfeito a resposta. Então ele tinha essa coisa desse tipo de dom de línguas, né? É impressionante. Outra coisa que obviamente vocês já ouviram falar é que ele tinha o dom dos milagres. Uma passagem que eu narrei, na verdade eu me apropriei dessa passagem na vida do Padre Pio, me apropriei no meu livro Senhora dos Ares, quando aqueles militares sobrevoam, os militares americanos sobrevoam a Itália no bombardeio. Aquilo é real, eu simplesmente tomei para a minha história lá no Senhora dos Ares. O que aconteceu? Estava a Segunda Guerra, Padre Pio muito preocupado com o convento São Giovanni, e os aliados começaram a ofensiva em cima de Mussolini, que era aliado de Hitler, e começou a haver muito bombardeio, né, por causa da guerra. E começou aquela coisa de se aproximar muito ali da região de Foggia e de San Giovanni. Padre Pio, certa vez, teve a visão de que eles vinham uma esquadra americana que vinha voando e iria bombardear aquela região, inclusive o seu convento. E aí a história é a seguinte: o capitão, aquele que era o chefe dessa esquadra, narra, ele contou isso quando ele voltou ao comando, que quando eles se aproximavam do alvo do bombardeio na Itália, uma face gigantesca se formou na frente deles. Era um homem que parecia ser um frade, com uma cara irada e gigante, gritando com eles, na língua deles eles podiam entender, para que eles saíssem agora dali, que aquilo ali não ia ser permitido e eles iam pagar caro. Os caras tiveram medo e voltaram. Nunca tinham visto algo igual. Como é que podia se formar no céu algo assim? Era o dom de milagres do Padre Pio. Porque o milagre, ele não só diz respeito à cura, mesmo porque existe uma questão do dom de cura propriamente dito. Então, que também Padre Pio tinha, né? Mas ele tinha também essa vertente do milagre, daquela coisa que
fisicamente, né, pelas leis da física que nós conhecemos, não é possível que se dê no nosso mundo, mas sem nenhuma explicação acontece. Um dom que é correlato ao dom de milagres e que é um dos dons mais famosos do Padre Pio é o dom da bilocação. Bilocação. Bilocação é simplesmente a pessoa poder estar ao mesmo tempo em 2 ou mais lugares. O Padre Pio, vários testemunhos, podia estar, tem até um livro chamado Testemunhos, que eu saiba se vende lá em San Giovanni, os que puderem ir, comprem. É um livro que tem 3 volumes, é fantástico, que é o testemunho de pessoas a respeito da vida do Padre Pio. Em inglês acho que é qualquer coisa chamada Testimonials, e em italiano Testimony. Então tem lá, vocês podem comprar. Não tem em português, nunca vi isso em português. Aliás, a literatura do Padre Pio em português é muito fraca, infelizmente, mas vocês leem em inglês, vocês têm acesso ao que há de melhor. Então a questão da bilocação é um espetáculo, porque aquela pessoa pode ao mesmo tempo estar em mais de um lugar. No Brasil nós tivemos um frade que tinha esse dom. Frei Galvão, santo brasileiro, Frei Galvão, tinha esse dom. Tem relatos dele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Olhando para Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, Santo Antônio de Pádua, que eu não posso falar que é de Pádua, que os portugueses ficam aqui no YouTube bravos, porque ele nasceu em Lisboa, então Santo Antônio de Lisboa tinha o dom da bilocação. Sim, Santo Antônio tinha. Tem uma passagem muito famosa, não sei se vocês têm também acesso à literatura de Santo Antônio, porque o pessoal acha que é só para a mulher casar, e não é. Tem essa... Não é. Então tem uma passagem, porque simplesmente ele fez um sermão lá no negócio de um problema de casamento, resolveu o problema, a pessoa de santo casamenteiro, não tem nada a ver, mas enfim. Ele tem uma passagem, ele era um homem muito culto, muito inteligente, tinha vindo de família muito rica, entrou para a ordem agostiniana, ele era um frade agostiniano, por motivos lá vários ele não quis ficar, porque ele queria buscar a pobreza, etc, etc. Ele se encantou com a questão de São Francisco, ele é contemporâneo de São Francisco, né? Conviveu, e se mandou para a ordem franciscana e foi batendo em Pádua, na Itália. Quando ele estava na Itália, em Pádua, o pai dele teve um problema jurídico em Lisboa e precisava muito da ajuda dele, mas ele não podia sair de Pádua. Então há relato que Santo Antônio defendeu o pai no tribunal, mas ao mesmo tempo ele estava rezando a missa em Pádua, na Itália. Então ele fez a defesa no tribunal e ao mesmo tempo estava lá cumprindo seus deveres de padre na Itália. Fantástico, né? Fantástico. E o Padre Pio uma vez estava lá no refeitório e os frades começaram a discutir a respeito do dom de bilocação de dois santos. Um era Santo Antônio e outro era São Francisco, que também tinha bilocação. São Francisco também tem relatos, né, de estar em mais de um lugar. Outra vez, os que forem comigo, eu não sei quantos vão, no ano que vem na Itália, em março, nós vamos ver, né, inclusive Laverna, onde São Francisco recebeu os estigmatas, as estigmas. Nós vamos lá fazer uma oração lá. Eu vou conduzir a oração lá pessoalmente, porque eu gosto muito de lá. É um lugar onde o Serafim apareceu, então é lá que nós vamos. Mas enfim, São Francisco também é visto lá, é visto em outro lugar, tudo ao mesmo tempo. Então São Francisco, Santo Antônio, Frei Galvão. E aí as pessoas estavam discutindo isso. E o Padre Pio estava lá sentado, achando graça, né? Mas ficou na dele. Não, como é que pode? O sujeito está em 2 lugares ao mesmo tempo, mas será que ele consegue ter consciência dos 2 ao mesmo tempo? Ou então ele tem 5 segundos de consciência aqui, 10 ali, né? Consciência fica viajando, né? A ideia. E aí, em determinado momento, olharam para ele, e aí ele foi bondoso, ele resolveu falar. Ele disse o seguinte: olha, na bilocação, a pessoa tem consciência plena e total nos 2 lugares onde ela está. Ele levantou e foi embora. Os caras ficaram olhando assim, será? Aí alguém falou: não, dizem que ele... é. Então ele esclareceu que a pessoa tem a consciência em 2 ou mais lugares. E como é que pode se dar essa questão da bilocação? Como é que isso acontece? Como isso pode acontecer? É muito simples. O domínio sobre a matéria, né, do espírito dele, consegue fazer com que a matéria se duplique. Já a nossa inteligência, ela não necessariamente está presa, né,
ao nosso corpo físico, ninguém sabe, mas pode ser algo que brote da nossa alma. E aí sim, poderia ser não encontrar barreiras e estar raciocinando em mais de um lugar. Então, para mim, a explicação do Padre Pio sobre esse tipo de situação é a explicação correta. E quais são os exemplos? Bom, tem vários exemplos famosos de bilocação do Padre Pio. Se eu contar, eu vou cair no lugar comum. Até agora não dei nenhum exemplo desses livros que tem aqui no Brasil, que é para vocês poderem ver outros exemplos. Tem um muito bonito de um menino que estava numa cidade italiana longe do Padre Pio, mas que a família, a mulher, né, a mãe, frequentava San Giovanni e era devota não, era uma filha espiritual, ele estava vivo. E o garoto então adoeceu gravemente, não me lembro qual era a doença, mas era uma doença fatal na época. E a família ficava rezando, e o pai do menino ficou muito revoltado com aquilo e se recusava a rezar. O pai do menino se recusava a rezar. E a mãe do menino pedia que Padre Pio fosse visitar o menino, pelo menos antes dele morrer, se é que ele ia morrer, mas que estivesse lá com a família para dar um conforto. Um dia, as pessoas da família se reuniram no quarto, a saúde dele deteriorou demais, provavelmente ele morreria em pouquíssimo tempo, e todos ajoelharam, porque a mãe disse assim: bom, se meu filho está desse jeito, vamos todos nos ajoelhar. Aí o menino concordou: mãe, essa oração eu gostaria que todo mundo fizesse de joelho. Todo mundo se ajoelhou, menos o pai ficou lá, cara amarrado, se recusou, cruzou o braço: não vou rezar. Então o garoto abriu um sorriso e os olhos dele acompanhavam algo no quarto. Aí o garoto olhou e disse assim: pai, o senhor também se ajoelha, por favor, em respeito ao Padre Pio que está ao seu lado. Cara, na hora. E assim, logo que encerrou a oração, deu um pouco mais de tempo, o menino faleceu. Quer dizer, o Padre Pio não só se bilocou, porque ele estava também trabalhando nessa hora em San Giovanni, mas ele também ouviu o chamado da mãe do garoto e foi lá para dar a bênção final, tá? Outro muito interessante é do bispo do Uruguai, que era conhecido de Padre Pio e tinha muita confiança em Padre Pio. Lá no Uruguai ele adoeceu, foi internado no hospital com câncer e ele ia falecer. E ele dizia para todo mundo da diocese: eu só posso morrer depois que o Padre Pio vier aqui me dar uma bênção. Eu preciso dessa bênção do Padre Pio para poder ir em paz. Eu preciso estar com o Padre Pio. Mas naquela época não tinha essa facilidade, né, de voo para a Europa, etc, etc. Teria que ser de navio, era muito difícil, ele não tinha condição física. E os médicos falaram: sinto muito, o senhor vai me desculpar, o senhor vai ter que ficar aqui. Se o Padre Pio puder vir, tudo bem. Se ele puder estar aqui, o senhor vai ganhar a bênção, senão não vai dar. E ele era um homem muito querido pelo povo, pelos os padres, as freiras, e as freiras cuidavam muito dele. Um dia, as irmãs duas, me parece que eram duas que estavam lá com ele no quarto, a saúde dele muito ruim. Chega um frade capuchinho no corredor: vim visitar o bispo. E as irmãs viram a cara do malandro lá: quem é esse cara? Não conhecemos. Não, eu vim, ele pediu que eu viesse aqui, estou aqui para visitá-lo, dá uma benção nele. Bom, como eu era padre, deixa passar. E assim ele foi, elas ficaram do lado de fora, o bispo pediu que elas ficassem fora, ele foi, rezou, conversou. Depois de um tempo ele pegou, saiu, se despediu dela, e foi embora. Aí deu um tempo, ele mandou chamar as pessoas: vem todo mundo, foi todo mundo lá. Aí perguntaram para ele: mas padre, mas Dom Fulano, por que o senhor está tão feliz? Falei: olha, você vê como é que são as coisas? Esse realmente é meu amigo. Eu queria que ele viesse me dar uma bênção antes de eu morrer. Ele estava aqui, conversou comigo, me deu uma bênção. Quem era? Padre Pio. Esse era o Padre Pio? Era o Padre Pio. E aí vieram, quando começou a se espalhar aquela história, as pessoas que tinham da ordem do Padre Pio, que tinham casa lá, falando: impossível, ele não veio, ele está em San Giovanni nesse momento, tem festividade lá, ele vai conduzir a missa, a oração, ele não estava aqui. Ainda tem foto desse homem? Tem, mostrando para elas: não, é ele mesmo. Não é possível, ele estava lá. Então ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. E o Padre Pio tinha essa gama fantástica de dons do Espírito e outros dons, né?
E para que servem esses dons? Os dons são para servir, né? Servir a obra de Deus. A pessoa que tem os dons, ela não tem para ela. Ela não tem para ela. Deus não dá o dom para uma pessoa que não vá servir. Ou Ele dá e espera que no livre-arbítrio a pessoa vá servir. Servir o próximo, servir a sociedade. Porque se você tem algo que deve ser usado e você não coloca em prática, qual é a finalidade? Qual é o mérito disso? Então nós, quando recebemos de Deus o dom, nós temos que colocar a serviço do Senhor. Não é algo que te pertença, como o seu sapato, a sua camisa. É algo que você administra em nome de Deus. Não pode ser algo que vai te envaidecer. Porque se você se envaidece com uma coisa assim, que não passa de uma ferramenta de trabalho, você não entendeu nada do que se trata. O dom e nem a caminhada espiritual. Porque aquele que tem o dom não é melhor que ninguém, muito pelo contrário, na minha visão, ele é pior, ele é inferior. Por quê? Porque ele era tão pecador, ou ele tem tanto defeito, que Deus precisa dar um dom para ele servir, para que ele aprenda a servir, para que ele aprenda a caminhar na vida espiritual, para que ele se concentre na vida espiritual. Porque o dom ele é meio como um animal selvagem. Se você não aprende a domá-lo, você vai ter uma qualidade de vida péssima. Muitas pessoas que começaram com o dom terminam na loucura, precisando de tratamento psiquiátrico, na depressão. Muita gente acaba caindo numa depressão profunda e dentre outras coisas, porque simplesmente não sabia que deveria domar o dom, estudar, trabalhar em cima e servir, porque assim o dom fica domesticado e você pode usá-lo. Dá um trabalho terrível, dá muito trabalho, é uma coisa diária, é todo dia. Não existe férias para aquele que tem o dom. Se você não cuida de lapidar o seu dom do Espírito, se você não se coloca a serviço, mas acima de tudo, se você não cuida de lapidar, de dominar, de ter disciplina, ele vai escapar da sua mão. E aquela coisa, se o dom do Espírito fica muito errático, que serviço você está prestando a Deus? Que qualidade do serviço você está prestando a Deus? Se as pessoas estão precisando de você. Então o correto é a pessoa que tem o dom tem que buscar se autodominar, se autoconhecer. E o Padre Pio sabia bem quem ele era. Ele tinha na cabeça dele exatamente. Conhecer os defeitos dele, conhecer as qualidades dele. É fundamental. Ele tinha disciplina de oração diária, jejum, penitência, para que aqueles dons pudessem florescer cada vez mais. Então ele é o maior exemplo que a gente pode ter de um homem com dons fantásticos, uma vida de humildade e disciplina de oração, disciplina no caminho espiritual. Aqui no Ocidente, o Padre Pio é a grande referência, ainda mais porque viveu recentemente, no final do século XX. Ele morreu lá com 68, se eu não me engano, 69, acho que 68, no dia 23 de setembro. Então, nós que somos devotos devemos olhar para ele com admiração, claro, mas também como um exemplo a seguir na oração, na disciplina, na força de vontade, no enfrentamento às coisas difíceis da vida. Ele passou por muita coisa ruim, dificuldade de saúde, dificuldade dentro da igreja, mas lá ele estava firme e nós devemos estar firmes também. Então era isso que eu tinha para dizer aqui. Eu passei um pouquinho de tempo, de novo igual ontem, e daqui a pouco nós vamos fazer nossa adoração, está bem? Então seguimos.